Glorificado seja Deus. Vamos à gravação de mais um vídeo lançando por terra heresias e mais heresias, falácias e mais falácias pregadas pelos pregadores do preterismo. Isso inclui Geraldo Moraes e seus seguidores e os demais pregadores da falsa graça. Nesse vídeo estarei falando sobre a questão de que Geraldo Moraes diz que quando a Bíblia diz que o tempo está próximo, Jesus, os apóstolos disseram que o tempo estava próximo. Isso, segundo ele, significa que o tempo está verdadeiramente próximo, seria a vinda do Senhor dentro de poucos anos, né? Até mesmo dentro daquela geração, como ele diz. Porém, não é isso que a Bíblia diz. Vamos ao que diz a palavra de Deus. Observe que cerca de 600, 400 a 600 anos antes de Cristo nascer em carne, os profetas já estavam anunciando não apenas o nascimento de Cristo, a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo. Os profetas estavam anunciando o retorno glorioso, conhecido nos profetas como o dia do Senhor, que é o mesmo dia do Senhor que falou o apóstolo Paulo, dizendo que o dia do Senhor viria como ladrão. Não é isso? Em 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, versículo número 3, se não me falha a memória, está lá falando, o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Não é isso? Então, presta atenção, o dia do Senhor, citado pelos profetas, cerca de 400 a 600 anos antes de Cristo, é o mesmo dia que os apóstolos de Cristo falaram também. Porém, observe com atenção. Cerca de 400 a 600 anos antes de Cristo, os profetas estavam anunciando não apenas o nascimento, a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo, como também estavam anunciando o retorno glorioso do Senhor, mais conhecido nos profetas como o dia do Senhor. E os profetas profetizaram dizendo: o dia do Senhor está próximo, muito próximo. E os profetas alertavam o povo e mandavam que o povo se preparasse e se arrependesse, porque o dia do Senhor estava próximo, muito próximo. Você pode conferir o que eu estou dizendo, você pode conferir o que eu estou dizendo nessas referências que eu vou deixar aqui no vídeo para você. Olhe, presta atenção. Isaías capítulo de número 13, versículo de número 6. Sofonias, capítulo de número 1, versículo de número 7. Malaquias, capítulo de número 4, versículo de número 5. Joel, capítulo de número 1, versículo de número 14 e 15. Ezequiel, capítulo de número 30, versículo de número 3. E também em Joel, capítulo de número 2, no seu versículo de número 28 ao 32, que é a mesma profecia citada por Pedro, não é isso? 400 anos depois, aproximadamente 400 anos depois, Pedro citou essa profecia que ainda não tinha se cumprido, ou seja, estava dando o seu cumprimento ali no dia de Pentecostes. Tá entendendo? Então Pedro falou da profecia de Joel, não é isso? Citou: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E deu procedimento a essa profecia, falando que, como estava escrito, que depois daqueles dias, não é isso? O sol escurecerá, a lua se converterá em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Tudo isso Pedro citou. Agora preste atenção. 400 a 600 anos antes de Cristo, os profetas profetizaram dizendo: o tempo está próximo, ou seja, o dia do Senhor está próximo, está perto, muito perto. Confira as referências bíblicas que eu deixei para você aí. E você vai ver que não tem lógica dizer que, quando Paulo e os apóstolos disseram que o dia do Senhor está próximo, está perto, seria dentro de pouco tempo mesmo, humanamente falando. Já imaginou? Então quer dizer que os profetas enganaram os seus ouvintes? Quando eles profetizaram dizendo: o dia do Senhor está perto. Cristo nem nascido ainda não estava.
o dia do Senhor está perto, muito perto, prepare-se para o dia do Senhor. Tá, os profetas só profetizando. O dia do Senhor, a maioria dos profetas profetizaram esse dia. Grande e terrível dia do Senhor. É o mesmo dia da vinda de Cristo. Presta atenção. Observe. 400 a 600 anos antes de Cristo nascer em carne, os profetas estavam profetizando que o dia do Senhor estava perto, muito perto, e exortando o povo ao arrependimento, porque o dia do Senhor estava perto. Aí, como é que os apóstolos que vieram 400 a 600 anos depois das profecias iam dizer que o dia do Senhor estava longe? É brincadeira um negócio desse. Os profetas que profetizaram 400 a 600 anos antes de Cristo disseram: o dia do Senhor está perto, muito perto. É isso. Aí ele que os Geraldo Moraes e os demais pregadores da graça querem dizer que os apóstolos, quando disseram que o dia do Senhor estava próximo, significa na linguagem dele, né? Na linguagem de Geraldo Moraes e demais pregadores da graça, que seria dentro de poucos anos, naquela geração, e que o povo estava se preparando para ver verdadeiramente Cristo voltar naquela geração, porque só na mente de Geraldo Moraes e dos demais pregadores da falsa graça, os preteristas, que dizem que tem a mente iluminada, os olhos iluminados. Porém, a Bíblia diz: cuide para que a luz que há em ti não sejam trevas, porque senão quão grandes serão tais trevas. Ou seja, quem tem os olhos bons, tá entendendo? Consegue ver o erro, a maldade, porque um animal imundo, se ele estiver em cima de uma imundície, ele não vai conseguir enxergar que aquilo é uma imundície. Então, só quem tem os olhos bons consegue enxergar os erros, as heresias. Quem tem os olhos maus tá pregando heresia, ensinando heresia e achando que é verdade. Tá entendendo? É os olhos maus, não consegue ver a maldade, não consegue ver as heresias que estão pregando, não consegue ver os falsos ensinamentos. Tudo que é errado, tudo que é mentira se torna verdade para eles. Tá entendendo? Os olhos maus. A luz que há são trevas. Vai enxergar a verdade como? Tá entendendo? Então, presta atenção. Cerca de 400 a 600 anos, os profetas profetizaram, dizendo: o dia do Senhor está perto. O dia do Senhor está perto. E não adianta querer fugir e dizer: ah, não, essa profecia aí era outro dia do Senhor. Olhe, a profecia de Joel, 400 anos antes, foi profetizada, estava se cumprindo em Atos dos Apóstolos, o derramado do Espírito Santo, e Pedro ainda completou a profecia dizendo, citando a profecia dizendo: acontecerá que nos últimos dias, né, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre vossos filhos, vossos servos, naquele dia profetizarão, tá? E ainda citou o dia do Senhor. O sol se tornará em trevas e a lua se converterá em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor, ou grande e glorioso dia do Senhor. O mesmo citado pelo profeta Joel. E aí agora, vai dizer o quê? Que é outro dia do Senhor mesmo. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. É o mesmo dia do Senhor. Então, se os apóstolos pregaram dizendo que o tempo estava próximo, assim como os profetas também, 600, 400 anos antes de Cristo, também pregaram dizendo que o tempo estava próximo. Os profetas enganaram seus ouvintes. Os profetas mentiram. Claro que não. Agora, tem que entender, né? Pedro disse o quê? Não me ignoreis que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Não me ignoreis, não seja ignorante. Não ignore, não seja ignorante. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Os céus e a terra que passarão, segundo a palavra de Deus, não é Israel. Que Israel o quê?
É o mesmo céus que, pela palavra de Deus, foram criados e que foram tirados da água e que pereceu o mundo então, coberto pelas águas do dilúvio. São esses céus que vão passar e a terra, os céus e a terra que foram tirados da água e no meio da água subsiste. Então, foi em Israel, o dilúvio foi só em Israel, foi. Tem aquela parede de água só em Israel lá e não ia para canto nenhum porque foi local. Não foi universal, foi local, só em Israel. Era aí, rapaz, vamos acordar para a vida. Ah, quando diz que venho sem demora e até hoje tá esperando. Ou, os profetas, 400, 600 anos, pregaram o tempo está perto. Eles foram mentirosos? Enganaram os seus ouvintes? Claro que não. Profecia, meu irmão, acorda para a vida, Geraldo, acorda, preteristas. Olhe, o apóstolo João, quando ele escreveu o livro do Apocalipse, ele não estava mais na ilha de Pátimo, porque em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 9, ele diz: eu estava na ilha chamada Pátimo. Observe que ele diz: eu estava, ele não diz eu estou. Então pronto. Se ele estivesse na ilha, ele diria o quê? Eu, João, estou na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Mas não foi isso que ele disse. Ele disse: eu, João, estava. Ou seja, passado, não estou mais. Quando João teve a revelação, ele estava na ilha chamada Pátimo. Quando ele escreveu, quando ele relatou a visão que ele teve, é isso, ele já não estava mais na ilha de Patmos. Mais claro do que isso. Tá entendendo? Então, acaba com essa falácia de ficar dizendo: os apóstolos disseram que estava próximo, está à porta, está à porta, está perto. Perto é muito tempo, é pouco tempo. Humanamente falando, na visão carnal, na mente carnal, compreensão carnal, próximo é pouco tempo. Mas espiritualmente falando, na visão espiritual, discernindo, interpretando a palavra de Deus pela própria palavra de Deus, próximo pode ser 400, 600, 1000 anos ou mais. Tá entendendo? Então, meu irmão, acabou essa falácia de dizer que o tempo está próximo, significa próximo mesmo, poucos dias, poucos anos. Não existe isso. Já fiz um vídeo mostrando que aquela geração citada por Cristo não é uma geração de contemporâneos, e sim a raça de víboras, geração maligna, adúltera e perversa, conforme Jesus falou, é a geração do ímpio. Tá entendendo? Todas as gerações do mundo estão divididas em duas gerações: geração do justo e geração do ímpio. Justo e ímpio. Tá entendendo? Então, quando Jesus se referia a esta geração, é aquela geração que estará presente na vinda de Cristo, porque a geração do justo já terá sido arrebatada. É uma geração presente em todas as gerações. Depois eu farei um vídeo, se Deus quiser, conceder graça, um vídeo, tá entendendo? Respaldado com capítulos, versículos, tudo certinho para você entender, entendeu? Veja lá em Provérbios 30, esqueci agora o versículo. Provérbios 30, acho que 11 a 15, mais ou menos por aí. Você vai ver que há uma geração que não honra seu pai, uma geração, um bocado de coisa falando sobre uma geração. Não, nunca existiu uma geração totalmente maligna na Terra, tá entendendo? Então eu vou ficar por aqui nesse vídeo, entendeu? Se você que está assistindo esse vídeo e quiser, inscreva-se no canal, acione as notificações para que no próximo vídeo que eu gravar você possa ser
avisado pelo YouTube. Compartilhe o vídeo se você quiser, se for do seu agrado. Tá entendendo? E que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os que com sinceridade de coração amam ao nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, o Nazareno. Geraldo diz que não é Nazareno, mas é Nazareno sim. É o Filho de Deus, conforme está escrito em Apocalipse 2:18. Isto diz o Filho de Deus que tem os seus olhos como chama de fogo. Aquele que se apresentou para Paulo no caminho de Damasco, Atos, capítulo de número 22, versículo de número 8, confira. Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Tá entendendo? Que a paz seja com todos os que com sinceridade de coração amam ao nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que é o nosso maior, melhor e grande amigo, o amigo em todas as horas, o amigo em todo o tempo, o amigo em todos os momentos. Glorificado seja Deus. Amém.